Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá, eu estou de volta nesse programa um pouquinho diferente para retomar o tema do programa anterior, que é o filme Coringa Delírio A2, o último vídeo do canal. Se você já viu aquele vídeo, você já viu a minha crítica sobre Coringa Delírio A2. Mas aqui eu volto para falar um pouco mais sobre o filme, dessa vez com spoilers pesados de Coringa Delírio A2. Então, se você não viu o filme ainda e se importa com os spoilers, não vou dizer para você não ver esse vídeo, veja, mas veja depois de ter assistido o filme. Porque esse filme vem causando muita polêmica, né? Opiniões muito extremadas. Quer dizer, a maioria das pessoas indo para o extremo do ódio, né? Dizendo que odiaram o filme. Eu não vi ninguém ainda no extremo do amor, dizendo que amou o filme. Nem eu disse no programa anterior, nem vou dizer nesse, que eu amei o filme. Mas eu vou defender alguns pontos e também criticar outros, porque eu gostei do filme. Não amei, não achei incrível, não é melhor do que o primeiro, longe disso, mas ainda acho um bom filme e acho que as críticas têm sido um tanto quanto exageradas. Até a coitada Lady Gaga disse que ficou chocada com as críticas ao filme, ela tinha certeza que todo mundo ia amar. Inclusive, muita gente tem apontado ela como uma das culpadas por o filme não estar sendo amado. Acho que é um certo exagero também, embora eu também tenha críticas à atuação dela. O que acontece é que assim, como eu disse no programa anterior, e provavelmente algumas coisas eu vou repetir aqui, as continuações elas costumam ser mais exageradas do que o primeiro filme, né? Você tem sempre ali o primeiro filme, e aí, quando ele vai bem, quando as bilheterias são boas, você tem o segundo filme, e às vezes muito mais do que isso. E uma marca que costuma acontecer nos segundos filmes é pegar aquilo que deu certo no primeiro e amplificar ao mesmo tempo em que a ideia é sempre evoluir o personagem, né? Pegar ele do ponto onde ele parou no primeiro filme e evoluir, acrescentar mais coisas para esse personagem. No caso do Coringa, o primeiro filme termina, depois de ele cometer todos aqueles crimes e tal, como ele virando uma espécie de ídolo, né, sendo muito glorificado pela sociedade, né? Uma coisa que até a gente vê hoje em dia, né, com principalmente políticos, né, que têm um comportamento assim meio hooligan, meio arruaceiro, acabando virando ídolos das pessoas. E aí a gente espera que o segundo filme pegue desse ponto. Então, por exemplo, eu esperava que o segundo filme viesse com essa influência do Coringa na sociedade e as pessoas fazendo coisas por ele, em nome dele. E o filme entra, na verdade, muito pouco nisso. Em alguns momentos a gente vê pessoas com cartazes, pessoas fantasiadas de Coringa. E aí eles pegaram um personagem, né, que é o personagem da Lady Gaga, a Arlequina, que não é chamada por esse nome no filme, né, a Harley Quinn. Acho que eles pegam o personagem dela meio que para simbolizar tudo isso. Alguém que foi muito afetado pelo Coringa, e ela fica fascinada, ela é uma psiquiatra, né, que fica fascinada pelo Coringa, e aí, depois, mais pra frente no filme é contado que ela se interna voluntariamente na instituição psiquiátrica. Não é essa história que ela conta pra ele, ela conta que ela foi internada pela mãe, mas na verdade ela se internou voluntariamente para se aproximar dele. Então, desde o início do filme, a gente vai esperando que eles peguem o Coringa do ponto do primeiro filme e levem mais adiante. Mas, na verdade, eles puxam o personagem para trás. Ele está ali sob medicação, ele está apático. Então, a todo momento no filme, a gente vai esperando que aquela violência que explode no primeiro filme exploda de novo. No primeiro filme, isso é muito bem construído, né? A gente vai vendo o personagem sendo empurrado para isso, por todas as circunstâncias, pelos colegas de trabalho, pelo próprio trabalho dele, pelas tentativas frustradas de ser um comediante de stand-up, pela mãe, né, pela relação dele com a mãe, a relação doentia, e até que ele explode em violência. No segundo filme, a gente já meio que espera isso desde o começo. Logo no início, ele está sendo levado para ser barbeado, e aí o barbeiro ali, que é um dos guardas, passa a lâmina do lado da boca dele, começa a sangrar, e a gente espera, agora ele vai matar o barbeiro. E não acontece. E aí os guardas vão zoando ele tem aquele olhar assim, meio de psicopata. A gente pensa assim, tá chegando a hora, ele vai atacar esses guardas. Outros detentos
Tem lá, começa a provocar, o detento vai pedir um beijo pra ele. A gente fica, agora ele vai matar o cara. Até um dos guardas fala, né? Ele vai estrangular o sujeito, e aí ele não acontece. Na relação com a advogada, até um apresentador de TV, eles trazem, você vê que ele vai ficando injuriado com o apresentador, vai ficando contrariado, né? Lembrando que no primeiro filme ele mata um apresentador de TV, que é o Robert De Niro, né? O Murray Franklin. Então a gente espera que isso vá acontecer de novo. É o tempo inteiro essa tensão, e aí passa 1 hora de filme, chega a quase 1 hora e meia sem essa violência. Aí sim, né, numa cena já no tribunal, já quando o personagem dele está sendo julgado, quase chegando a 1 hora e meia de filme, que ele já tinha dado a dica antes de que ele estava deixando de tomar a medicação. E ali ele se solta, ele volta a ser meio que o Coringa, e aí finalmente ele mata 2 pessoas, só que ele mata na imaginação. Então, assim, o body count, né, a contagem de corpos provocados, de mortes provocadas pelo Coringa no filme, é 0. Ele não mata ninguém. No primeiro filme são 5, até no filme ele vai brincando com isso. Ele vai ser julgado pela morte de 5 pessoas. No tribunal ele confessa que são 6. Ele diz que ele matou a mãe dele também e ninguém sabia. Então, assim, a evolução do personagem, eles dão esse passo atrás na evolução, que já é uma coisa meio esquisita, mas que já é o diretor Todd Phillips ali, diretor e um dos roteiristas, indicando que ele tomou o personagem de volta. O personagem que ele jogou para o mundo no primeiro filme com tanta paixão e que acabou sendo, digamos assim, sequestrado por uma parte do público, uma parte que a gente pode, de repente, chamar de extrema-direita, né? Esse pessoal que acho que até um pouquinho mais do que extrema-direita, né? Esse pessoal que parece que quer ver a sociedade ruindo, né? Pessoal desiludido com políticos, com muitas outras coisas, e que quer ver a sociedade, uma transformação na sociedade a partir desse caos, e que adotou o Coringa como um símbolo disso. E aí o Todd Phillips parece que está querendo o personagem de volta, não deixando esse pessoal sequestrar o personagem. E aí o tribunal tem algumas cenas-chave. E aí uma das coisas que eu acho que é mal aproveitada pelo filme, 2 depoimentos ali que a gente vê no tribunal. O da Sophie Dumont, né, que é o personagem da Zazie Beetz, que é recuperado do primeiro filme para esse depoimento, e depois mais um personagem que é recuperado do primeiro filme para dar um depoimento no julgamento, que é o personagem interpretado pelo Lee Gill, do Gary Puddles. Num desses depoimentos, né, o do Lee Gill, né, do Gary Puddles, o Coringa já está assim, Coringa, né? Já está teatral, já psicótico ali no tribunal. O depoimento da Sophie Dumont, para mim, é o ponto alto do filme, que é quando ela fala da relação dele com a mãe. Ela fala, a mãe dele era muito doce, eu tinha uma relação ótima com ela tinha uma relação ótima com a minha filha, e ela criou uma história, porque ele tem o Coringa, né, o Arthur Fleck tem aquela risada descontrolada dele em situações em que ele está nervoso, que é muito bem trabalhada no primeiro filme, um pouco menos no segundo, e ela fala que ela chama ele de happy, né, de feliz, e ela inventou uma história para justificar essa história da risada dele. Ela inventa que ele veio ao mundo para trazer alegria, e aí a partir disso ele resolve ser um comediante de stand-up. Ela meio que põe na cabeça dele que ele é engraçado, só que ele não é engraçado, ninguém acha graça nele. E aí com a doença mental dele, ele cria esse mundo de fantasia. E ali, quando ela revela isso, o mundo dele desmorona, né? Porque tudo que ele construiu, o mundo dele, desmorona. Para mim, isso é muito mais forte do que a relação dele com a Arlequina. Então ali, essa era uma cena que podia ser um catalisador da mudança dele e acaba não sendo, acaba meio que passando, né? E também o depoimento do Gary Puddles, quando ele fala, no final do depoimento, é muito bonito isso, quando ele fala assim, você era a única pessoa que não tirava sarro de mim. Então, assim, ele quer dizer, pô, você era um cara legal, né? E aí você me traumatizou quando você assassinou o nosso amigo daquele jeito. E ali o personagem, o Arthur Fleck, né, o Coringa, fala assim, não, eu não tenho mais perguntas, tipo, dispensa o cara, ele não quer ouvir que ele é uma boa pessoa, né? Ali, o mundo dele já desmoronou, né? Ele está prestes a dizer que ele não é o Coringa, né? Que ele é o Arthur Fleck, porque o filme inteiro vai debatendo isso, né?
a advogada tenta dizer assim, não, ele cometeu aqueles crimes porque ali ele se tornou o Coringa por causa de uma doença mental. Ela quer que ele vá para uma instituição puramente psiquiátrica. E ele está ali meio que numa prisão, né, numa cadeia para criminosos comuns, mas que tem uma ala psiquiátrica. E tem o promotor, o Harvey Dent, que diz que não, que ele é um criminoso comum, que ele sabia o que estava fazendo. Então é isso que está em jogo ali no tribunal. E depois dessas duas cenas, no momento ali mais do veredito, que ele fala que ele é o Arthur Fleck, que ele não é o Coringa, que sempre foi Arthur Fleck. Ou seja, ele admite que ele é um criminoso comum. E isso baseia a decisão dos jurados de condenar ele pelos homicídios, condenar à prisão e, eventualmente, né, o filme não chega nisso, mas eventualmente a pena de morte, que era o que o promotor, o Harvey Dent, queria. E aí, essa relação com a Arlequina, o problema dela, eu acho que é uma relação que... Bom, o filme chama Delírio a dois, né? Os dois quem são? Coringa e a Arlequina. Eu imaginava uma coisa que escalasse mais, eu imaginava uma escalada maior, entende? Que eles causassem mais loucura juntos. E é muito contido, né? O máximo ali, ela taca fogo no piano e depois acaba pegando fogo em grande parte ali do hospital psiquiátrico, mas é uma ação mais dela, assim, né? Do que dele. E eu acho que falta um pouco de paixão, assim, falta... Ela chega, ela fala assim, né, eu fiquei obcecada por você, assisti 20 vezes o seu filme. É uma coisa mais dita do que mostrada. Eu acho que faltou mais, assim, os dois juntos causarem uma sensação de perigo. Eu acho que ficou uma coisa muito íntima, muito entre eles. E aí não fica nem claro no filme se quem provocou a explosão foi ela. A princípio parece que é. Só que daí ele sai da prisão, encontra com ela e ela já está decepcionada com ele, né? Ela fala, pô, você diz que não é o Coringa, que você é o Arthur Fleck. Não tenho interesse no Arthur Fleck. Eu tinha interesse no Coringa. E ali acaba de vez para ele, né? O mundo dele já estava desmoronando, mas acaba de vez ali. E também fica essa dúvida, né? Se a explosão no tribunal, ela vai criar o duas caras, né? O Harvey Dent, que ele sofre um atentado, e aí ele fica deformado, né? Metade do rosto fica, digamos, normal e metade deformado, e ali surge o duas caras. Então, assim, ainda a gente nem sabe se vai ter continuação desse universo do Coringa, e se tiver, se essa explosão é a criação do Harvey Dent. E onde eu digo que a gente não sabe se vai ter continuação, né? Que é um grande ponto do filme, o grande spoiler, que é a morte do Coringa, né? O Arthur Fleck morre no final, assassinado por um outro prisioneiro. E até o filme brinca com isso, né? Recupera uma cena mais anterior ali de um número musical em que ele é baleado pela Arlequina. E no final, quando ele é assassinado a facadas, essa cena volta, né? Essa cena dele sendo baleado, que é a morte real, né? A morte em que ele é esfaqueado. Ali o Arthur Fleck morre. E tem a morte simbólica, né? Assassinado com o tiro pela Arlequina, que é a morte do Coringa, né? A morte simbólica do alter ego, né? Do Coringa. Então ficam essas duas mortes ali. E quando ele é assassinado pelo detento, a gente vê ao fundo que esse detento ele corta, né? Ele faz, digamos, o sorriso, né? Cortando as bochechas, né? A partir do lábio, cortando as bochechas. Então fica essa coisa, será que vamos ter um próximo filme em que se revela que esse detento que mata o Arthur Fleck, ele é, na verdade, o Coringa? Ele sim vai ser o grande criminoso de Gotham City, o cara que vai eventualmente enfrentar o Batman, e nesse universo ali vai ter, então o Harvey Dent vai se tornar o Duas Caras? Eu não sei, eu acredito que não. Eu tendo a acreditar que esse universo, ele morre ali. Eu já volto a essa questão aí, porque assim, esse universo Elseworlds, né, em que fora da cronologia principal da DC, que é um universo, por exemplo, é um universo separado do Coringa, mas que é o que tem o The Batman, por exemplo, com o Robert Pattinson. Ele é um universo à parte, é um universo em si mesmo. Então, aquele primeiro filme do Coringa, o filme de 2019, ele deveria ser um filme único. Ele não foi programado para ter uma continuação. Mas ele fez sucesso, passou da casa do bilhão, e isso veio essa continuação.
é um projeto muito pessoal do Todd Phillips. O Todd Phillips, que dirigiu os 2 filmes, ele ganhou esse status, digamos, de autor. Meio no sentido de como era o cinema nos anos 70, que é a época do cinema de autor nos Estados Unidos. Inclusive o filme se passa nos anos 70, a gente lembra que o primeiro filme teve muitas comparações com Taxi Driver, por exemplo, que é um filme do Scorsese, dos anos 70, em que o Scorsese teve controle sobre o filme. Aquela época era a época do cinema de autor nos Estados Unidos, né? Estamos falando de Hollywood. E o Coringa, com o Todd Phillips, veio um pouco como esse conceito, né? O Todd Phillips é, digamos, o dono do projeto do Coringa. E ele fez o primeiro, fez o segundo, e tanto mostra isso, que ele é o dono, que ele teve essa liberdade para matar o personagem no segundo filme. Era um universo que provavelmente a DC até gostaria de explorar mais em filmes futuros. Claro que controle total é meio que uma utopia, mas ele tinha teve controle suficiente para matar o personagem. Que é uma coisa que com certeza pegou muita gente de surpresa, se não todo mundo de surpresa. Então, antes que o personagem tivesse uma chance de virar uma franquia, ele foi morto. Então, pode ser tarde demais para isso. E aí, além de tudo isso, né, além dessa possibilidade do Duas Caras, desse novo Coringa, que é esse outro personagem aí, que mata o Arthur Fleck, além de tudo, a Arlequina diz que está grávida. Não fica claro se é uma mentira ou não, né? Ela mentiu tanto no filme, talvez essa seja mais uma mentira. Eu acredito que seja. Então, assim, para arrematar, o Arthur Fleck ele se mostra no final meio que arrependido. Ele fala, eu não sou o Coringa, eu sou só o Arthur Fleck. Como quem diz, eu matei mesmo aquelas pessoas, eu sabia o que eu estava fazendo e eu mereço ser condenado. Trazendo até mais no começo do filme, quando ele é entrevistado lá pelo apresentador de TV, que o cara pergunta, você merece morrer? É como se no final ele estivesse dizendo, eu mereço morrer, eu sou esse criminoso, eu não mereço continuar vivendo. E talvez o arrependimento dele seja o arrependimento do Todd Phillips, que talvez tenha criado esse personagem para ser um vilão. No final, muita gente começou a enxergar, muita gente no mundo real, né, no filme e na vida real, começou a enxergar esse personagem como um herói. E aí o Todd Phillips falou, antes que isso vá longe demais, eu vou cortar isso, vou matar esse personagem e chega. De certo modo é um movimento meio parecido com o que a gente viu, eu até disse isso no programa anterior, com o Tropa de Elite, né, que o José Padilha ficou muito surpreso, né, chocado até, de ver que as pessoas passaram a considerar o Capitão Nascimento como um herói, e aí ele corrige a trajetória no segundo filme. E também, depois me ocorreu esse exemplo, que é o do Matrix, né, das irmãs Wachowski. Matrix, né, o primeiro filme foi aquele sucesso, aquela revolução no cinema, mais até do que um sucesso, uma revolução. Aí teve o segundo e o terceiro, né, o Reloaded e o Revolutions, que foram horrorosos. E aí, muitos anos depois, a Warner quis ressuscitar Matrix. E aí as irmãs, ficou até assim, se as irmãs Wachowski iriam dirigir o novo filme ou não. E aí elas falaram, não, a gente quer dirigir. E aí elas fizeram um filme, né, o quarto filme, Matrix Revolutions, que é um filme muito fraco, melhor que o segundo e que o terceiro, mas muito fraco. E muita gente tem a teoria de que elas fizeram um filme ruim, não sei se fizeram isso mesmo, né? De que elas fizeram um filme ruim de propósito para matar Matrix e para dificultar que a Warner pudesse trazer aquele universo de volta. Não sei se elas fizeram isso ou não, mas realmente depois do quarto filme ficou meio difícil trazer esse universo de volta. E talvez o Todd Phillips tenha feito isso, vou matar o Coringa, vou acabar com esse universo, e aí, se depois a Warner, a DC quiserem trazer de volta, e de um outro modo, tal, ou mesmo meio que do mesmo modo, tudo bem. Ele já disse que ele está fora, que para ele acabou, ele já fez esses 2 filmes, ele não tem mais história para contar nesse universo. Veremos o que a Warner e a DC vão fazer. Beleza? Então essa é a minha opinião sobre Coringa Delírio A2, um filme inferior ao primeiro, mas que eu ainda gosto, principalmente para valorizar isso. O autor, o cara que não dá simplesmente o que os fãs querem. É muito fácil, né? O que os fãs estão querendo? Os fãs estão querendo isso? Beleza, vamos dar isso, eles vão ficar felizes, a gente vai encher o cofre. Eu acho que o cinema tem que ser mais do que isso. O cinema tem que provocar mais. E ele pode ser mais provocativo, e eu acho que, ao ir na contramão do primeiro filme, o Coringa Delírio A2 é um filme provocativo. Gostem ou não, é a visão de um autor. E eu espero mais disso no cinema, beleza? Tchau!